Olá, minhas amigas e meus amigos amantes das artes manuais. Olha, o programa Artes na TV tem uma novidade. Durante o período agora do coronavírus, que é a dificuldade das pessoas circularem na cidade e a gente não quer trazer as pessoas para o estúdio, vamos exibir os melhores programas que já foram publicados aqui no canal do YouTube. Portanto, acompanhem, são os melhores programas, você não pode perder. Então, vamos lá! Bom, voltamos aqui, vamos fazer o nosso passo a passo da nossa cestinha. Os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa cesta também são tecidos Eva e Eva, uma coleção lindíssima, belíssima, que vocês encontram nas lojas Caçula. E esse material de hoje são tecidos, tá? Escolhi duas estampas bem bonitinhas, bem campestre, que tem muito a ver com animalzinho, coelhinho, páscoa, né? Então vamos lá, vou mostrar a vocês aqui o material que nós vamos utilizar. São dois tecidos. Eu escolhi essa estampa, que acho belíssima, e esse azul. Então são dois quadrados. Aqui a minha medida está em polegadas, mas dá mais ou menos 33 centímetros cada quadrado desse, e manta acrílica R2. Também vocês encontram esse material nas lojas Caçula da sua cidade. Vamos começar então? Bom, primeiro nós vamos fazer um trabalho que eu uso o termo de desavessar. O que é desavessar? É você costurar direito com direito, direito com direito. Vamos passar uma costura já em cima da manta. Então, nós vamos fazer uma costura reta, fechando esse quadrado. E para desavessar, a gente precisa deixar uma abertura para puxarmos o trabalho para o lado direito. Bom, vamos costurar. Eu já tenho aqui, ó, um pedacinho já cortado, bem certinho na medida, tá? Alfinetados, todos direitinhos, ó, para a máquina poder costurar retinho e não ter perigo de sair do lugar. Então, o alfinete é companheiro inseparável para esse trabalho de costura decorativa. Então, nós vamos agora costurar, passar uma costurinha na lateral, tá? Com margem de costura, com pezinho de costura da máquina de cada um. Porque nesses trabalhos no patchwork, costumamos usar muito a medida de 1/4 de polegadas. Mas as máquinas, elas já vêm com o pezinho tradicional com a margem de 0,75 milímetros, que é uma margem de costura. Então, vocês vão poder fazer nessa margem da máquina de vocês, tá? Seguindo a máquina de vocês, a medida vai ser, o resultado do trabalho vai ter subtraído a margem da costura que cada um costurou. Não dá muito certo quando a gente faz um trabalho numa máquina, costura um pouco em um tipo de máquina, depois vai para outro tipo de máquina, e isso altera o resultado do trabalho, tá? Parece uma coisa que não tem importância, mas tem muita relevância para o resultado do trabalho. Então, vamos costurar tudo aqui. Agora eu vou fazer na abertura, gente, ó, na abertura que eu quero descosturar, eu vou fazer um retrocesso. Retrocesso é quando a gente dá aquela costuradinha para trás, mas reforçada. E aí, vou costurar normalmente. No outro ponto onde eu quero reforçar, eu também vou fazer aquela costurinha. Bom, então nós temos aqui o nosso quadradinho costurado, tá? Então, eu reforcei a costura aqui e aqui, que é para poder desmanchar e poder desavessar, tá? Então, como é que a gente desavessa? Quem conhece o descosturadorzinho, desmanchador de costura ou abridor de casa de botão, dá no mesmo. Então é essa pecinha aqui que também a gente compra nas lojas Caçula. Então nós vamos pegar o nosso trabalhinho e vamos descosturar.
Outra dica que eu vou dar para vocês, quando a gente faz um trabalho desavessado com a manta, é que a gente pode, com a tesourinha, a gente corta o excesso dessa manta, para que não fique uma coisa muito grosseira. Quando você desavessa, vai ficar um volume maior. Então, a gente pode vir com a tesourinha e cortar. Aqui, eu já comecei aqui o meu, olha, cortando, tá? Então, eu venho aqui e corto esse excesso de manta. Não vai interferir no resultado do trabalho, não, tá? Vai interferir, vai contribuir para que o trabalho fique mais limpo, menos grosseiro, tá? Então, a gente tira, ó, o excesso, não estraga o nosso trabalho. Uma tesourinha afiada, tá? E sai tirando esse excesso da mantinha. E aí, lembra que eu deixei um pedacinho com retrocesso da costura para ficar mais reforçado, certo? Por quê? Porque é ali que eu vou descosturar. Então, aqui tirando toda essa rebarbazinha da manta, que eu não vou precisar. Retirando os alfinetes. Aqui. E aí, com o nosso desmanchadorzinho de costura, lá naquele ponto mais reforçado, ó, a gente vai desmanchar aqui. Pega a pontinha, pega a pontinha do desmanchador e acha o pontinho, é fácil achar, ó. Você enfia a pontinha dele, ele tem uma lâminazinha, não é colocar e puxar, é encaixar ele no pontinho, empurrar ele para frente e ele corta. E aí você vai ter, ó, o seu pontinho desmanchadinho aqui atrás, ó, né? Ó, desmanchado. E aí o que a gente vai fazer? Quanto maior essa abertura, mais fácil para você desavessar. Mas maior depois vai ser a costurinha que você vai fazer, né? Então, a gente pode fazer um meio termo, uma forma que fique fácil para desavessar e que não estrague muito o seu trabalho. Como é que a gente desavessa? Você pega a parte mais longe, no caso são essas duas extremidades, estão mais longe daqui, e vem com a mãozinha mesmo por aqui, com a ajuda do dedinho, vem puxando, puxando, pega essa pontinha e põe ela para dentro. E aqui mesmo, usando o dedinho como pinça aqui dentro, você puxa, dá vontade de puxar de uma vez, né? Mas não faça isso para não estragar seu trabalho, ó. Você vem puxando com carinho que dá para sair numa boa daqui de dentro. Às vezes em casa eu faço uma abertura bem pequenininha, como tá com mais tempo e tal, né? Para não estragar muito, não abrir muito, né? Mas quando a gente precisa que seja o tempo, quando o tempo é menor, então a gente abre, faz uma abertura maior para ele passar um pouquinho mais rápido. Então aqui ele está desavessado, certo? Ó, está desavessado. Bom, com a ajuda, sabe aqueles pauzinhos que a gente come comida japonesa, que às vezes a gente não quer jogar fora? Pois é, aqueles pauzinhos são ótimos, mas eu nem tenho nenhum aqui. Aqueles pauzinhos são bons para virar, mas com a ajudinha de uma tesoura, você pode ir lá em cima, ó, e empurrar essa pontinha para fora para ficar aquele canto bem bonitinho, né? Então, ó, com a ajudinha da tesoura, tá? Ó, você pode ir empurrando, empurrando. Ó, e fica um cantinho bem bonitinho, tá vendo? Todo ele pode fazer isso, você vai ficar com um canto bem bonitinho. Bom, aqui, lembra da aberturinha que eu falei, ó? A aberturinha é isso que fica aqui. Como ela tem, olha, a marquinha da linha, fica fácil a gente chegar aqui e fazer uma costurinha à mão, tá? Essa costurinha são pontinhos invisíveis. Você vai usar uma linha da cor, o mais próximo possível da cor do seu tecido, né? Porque esse tecido aqui coloridinho, azul, amarelo, rosa, né? Ó, ainda tem essa ferramenta, ainda serve também para isso, olha, para puxar, ó, os cantinhos para fora. Então, essa ferramentinha aqui tem, não digo 1001 utilidades, mas pelo menos umas 5 ou 6 eu sei que ela tem, ó. Fica um cantinho bem bonitinho. Bom, agora a gente vai fazer uma costurinha aqui. Só para vocês terem ideia
desse pontinho que a gente fala que é um ponto invisível. Então, esse nozinho aqui, nós já vamos esconder em algum lugar aqui para ele não ficar aparecendo. Então, já escondi o nozinho. E aí, a gente vem com a linha e vai fazendo um pontinho para que ele fique mais ou menos invisível. Ele desce pelo mesmo lugar que subiu, dá uma inclinada, ó, subiu por aqui, aí ele vai pegar o de baixo. Pegou, deu uma inclinada, vai para o da frente, certo? E aí você continua fazendo esse pontinho e ele vai ficar, a tua parte que foi aberta vai ficar fechadinha e o ponto vai ficar quase invisível. Bom, eu já tenho uma parte ali que ele está quiltado. O quiltado é aquela costura decorativa que a gente faz em cima das 3 camadas do trabalho, né? Os americanos chamam de quilt, tudo que tem 3 camadas, um topo, uma manta e um forro, e essas 3 camadas são presas por essa costura, ou costura decorativa, ou quilting, né? Que é esse processo de fazer a costurinha, é um quilt. Então, os americanos chamam de quilt, tem que ser acolchoadinho. Se eu tenho uma aqui que está quiltadinha, ó, essa aqui, ela fica bem armada, bem estruturada, ó, interessante, ó. Então, você vê que essa costura, né, meio que, tem gente que chama que é caminho de bêbado, eu não gosto desse termo, eu gosto de labirinto. Então, você vai fazendo umas curvinhas, fica esse trabalho assim. Para nossa cestinha, a gente precisa de saber qual a altura que você quer a sua cesta. E a alturinha dela vai depender dessa medida desse cantinho que nós vamos fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os cantos e vou medir para que todos eles tenham a mesma medida. Afinal de contas, a gente tem que padronizar para ficar bonitinho nesse trabalho. Não que tem que ser sempre tudo igual, mas a proposta é essa, nesse caso. Então, eu vou medir aqui, naquela minha cestinha ali, ó, eu medi 8,5. Então, eu vou pegar aqui uma reguinha, vou medir aqui 8,5 e vou ver onde é que é o pontinho. Então, se o pontinho é aqui, em 8,5, todos eles têm que ter a mesma medida. O que eu vou fazer? Com a agulhinha também, uma linha próxima, eu vou fechar isso aqui com pontinho à mão. Aí aqui pode ser uma linha mais forte, pode ser uma costura, uma linha dupla, né? Aquela que a gente prende as 2 perninhas para ficar mais forte, que a gente vai precisar realmente que esse pontinho aqui seja mais reforçado, tá? Bem reforçado. Esse é o pontinho aqui, ó, que a gente vai fazer para fazer o nosso primeiro cantinho, tá? Depois desse pontinho feito, ó, mais uma utilidade aqui, tá vendo? Do desmanchador de costura, ele também corta a linha, ó. Vou demonstrar nesse aqui, o que vai acontecer? Vai formar esse biquinho aqui. Então, foi costurado, né, numa medida de 8,5, 8 centímetros e meio, e fez esse cantinho aqui. Bom, esse cantinho aqui, ele vai ser feito também em todos eles, tá? Ele vai ficar assim. Vou prender com o alfinetinho aqui só pra gente ter uma ideia. Ele fica assim. Depois que ele estiver todo costurado assim, nós vamos... Aí você ainda pode selecionar se você quer a parte de fora com floral, se você quer a parte de fora com azul. Isso é a opção, aqui você é livre para escolher. Bom, depois que ele estiver assim, nós vamos pegar e vou demonstrar aqui no outro, ele aqui. Ó, tá? Eu vou desavessar ou virar o lado contrário, né? Pode usar o termo que quiser. Ó. Então, eu virei ele assim, ó. Ele estava assim, Eu peguei, coloquei ele para dentro, coloquei para dentro e fiz essa gravatinha. Apareceu uma gravatinha. Essa gravatinha
é que vai dar o detalhe de fora. Então, fiquei com o floral para fora, do lado externo, o azul na parte de dentro e a gravatinha com detalhe aqui do lado de fora. Depois disso aqui, nós vamos prender essa gravatinha aqui para ela dar a forma da nossa cestinha. Então, se eu quiser o azul para fora, eu vou colocar para dentro, ó, o nozinho e vou colocar agora isso aqui. Então, eu tenho essa opção da gravatinha. Não é difícil, é medir, fazer o triângulo, o pontinho resistente, tá? Ponho para dentro. Ponho para dentro, meço direitinho, ó, e ponho a gravatinha para fora. Então eu fico assim. Essa gravatinha, ela tem que ser presa com um pontinho. Aí a gente volta pro pontinho à mão. Tem bastante trabalhinho à mão aqui, né? Porque a gente só faz o quilting à máquina, costura, desavessa e depois dá esse pontinho aqui à mão. O que fica bonito nesse trabalho é que você pode usar acessórios também aqui, ó, decorativos, como por exemplo, botãozinho decorativo, aqueles botõezinhos de enfeite. Então, ele vai ficar assim, ó, presinho. Temos aqui a nossa cestinha já toda com pontinho, toda na gravatinha, certo? Aí, quando eu falei dos acessórios, que tem uns acessórios bem bonitinhos, que a gente pode colocar para enfeitar, aqueles botõezinhos decorativos. Então, olha aqui, ó, botãozinho decorativo com pezinho. Na caçula tem uma infinidade, a gente fica louca quando chega lá e vê aquele monte de botão. Pegou, escondeu o nozinho, e aí você vem, brinca de decorar. E olha, não sei se vocês perceberam, não sei se vai dar para mostrar, que é um coelhinho. Olha aqui, não fica fofinha, ó, bem fofinha, né? Então, essa é a nossa cestinha da Páscoa. Aqui o floral ficou por dentro, o azul por fora, tá vendo? Como a gente pode fazer um monte de coisa. E olha só que legal, olha, eu tenho umazinha aqui, que é só uma ideia, né? Aqui, olha como fica fofa. Pedaço de tecido que não vai para o lixo, olha, uma faixa que estava lá. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com essa faixa? Ah, já sei, uma fita. Fiz uma fita. E olha, aqui, faz uma embalagem bonita. Olha, que fofa que ficou. Ó. Cheiro de coelho, ou melhor, cheiro de chocolate. Então, aqui, faz uma embalagem bonita. Ó, papel celofane, comprei aqui na caçula. Vamos lá, ó. Pega uma fita. Se não souber fazer, não tiver tempo para fazer uma fita, pode comprar também. Tem fitas de cetim na caçula, um monte de coisa bonita para fazer. Pode fazer um laço, se quiser uma coisa mais descontraída e tal, deixa as perninhas penduradas. Não dá para ser feliz na Páscoa com essa cestinha? E aí, gostaram? Pois é, se gostaram, vai lá, veja o vídeo, curta, pra gente voltar aqui mais vezes para fazer essas coisas deliciosas pra gente, tá bom? Eu gostei muito de estar aqui. Beijo para vocês. Obrigada.